Aleluia, benção. Glória a Deus. A paz do Senhor, amadas e amados de Deus. É um prazer estar aqui nessa manhã mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Quero convidar você, irmão e irmã, que está aqui presente, para se colocar de pé. Queremos também saudar a você que está em casa, assistindo a transmissão através da página Adelve Oficial no Facebook e também no perfil da EBD Adelve, também pelo Facebook. Que Deus nesta manhã venha falar aos nossos corações. Não esqueça de compartilhar através de salas de vídeo, fazer comentário, participe da nossa aula nesta manhã, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo a falar ao seu coração e também para todos quantos serão alcançados através do seu compartilhamento. Pai amado, Pai bendito, queremos adorar, exaltar e bendizer o Teu nome. Obrigado por mais uma vez estarmos diante da Tua presença, estarmos na Tua casa, Senhor amado, que é o melhor lugar para nós estarmos. Deus, nesta manhã, fala aos nossos corações através da lição que será ministrada pela pessoa, pelo Seu servo, o pastor José Francisco. Pai amado, Pai bendito, usa uma vez mais e que os nossos corações estejam abertos para receber de Ti nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e alcança todos quantos estão em casa, assistindo através dessa live, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar aqui pastor Severino para estar louvando ao Senhor com o hino de número 427 da harpa cristã. Paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegramos e regozijamos nele. Mais uma vez, esse é o dia que o Senhor fez. Alegramos e regozijamos nele. Hino de número 427. De pesar estás cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado e também do teu labor. A igreja vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Nas doenças e incertezas que tu ao passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, presto ajudar, dar-te teu pedido responder. Toda a igreja de pé. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Melhora para mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a lição de hoje, a lição de número 2, tem por título Despertamento Espiritual, um milagre. Nós temos aqui como textuário, está baseado em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertamento do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão aí dormindo, né? Encontram-se no sono da indolência, né? Mas Deus tem nos despertado através desse versículo, que a volta de Cristo para buscar a sua igreja está mais próxima do que nós pensamos, né? Na verdade prática, nos diz o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, para que nós sejamos despertados, nós precisamos estar próximos a Deus. Quando a gente coloca o despertador para tocar, para nos acordar de manhã, né, o celular, o despertador, a gente deixa ele bem próximo a gente. Se a gente colocar distante, é bem provável que nós não escutemos. Então, para que nós possamos ser despertados por Deus, nós precisamos nos aproximar dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na leitura diária, segunda-feira nós temos Salmos de número 57, verso 8, que nos traz aqui, despertando a vida de louvor. Terça-feira, Provérbios 8, 17, despertando a vida de oração. Quarta-feira, Isaías, capítulo 50, verso 4, despertando para aprender. Quinta, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6, despertando o dom. Sexta, Isaías, capítulo 51, verso 9, despertando para a peleja. E sábado, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 11, que é o nosso textuário, é hora de despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Esdras, capítulo 1, de verso 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 3. Leiamos então Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Leiamos agora Neemias capítulo 1, dos versos de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã,
a fortaleza que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de os irmãos se assentarem, quero apresentar o pastor José Francisco, que estará ministrando a lição desta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui nosso irmão Roberto para que eleve a Deus em oração, apresentando o homem de Deus, o professor que estará lecionando nesta manhã os nossos corações. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, os irmãos que estão em casa. Estendam suas mãos para cá, por favor. E digam comigo. Irmão José Francisco, pastor José Francisco, o Senhor é convosco. Que nessa manhã não sejam as suas palavras, e sim os ensinamentos dos céus que o Espírito Santo trará para nós, através dessa lição, que nos será passada e servirá como alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para que possamos resplandecer a verdade de Cristo e possamos despertar cada vez mais para uma vida espiritual reta e firme, e que ela sirva diariamente para servirmos ao reino de Deus, e que assim seja feita a sua vontade, Senhor. Pastor, Deus é contigo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu amigo. Paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. É sempre uma grande responsabilidade a gente se colocar na posição para uso fazer da palavra do Senhor, principalmente em uma área que é muito, muito importante para o crescimento espiritual, tanto nosso quanto do povo em geral, que é lecionar. Mas a gente gosta. E eu louvo a Deus por gostar disso. Me sinto muito alegre. Obrigado, doutor, pelas orações, as palavras muito fortes. Deus abençoe. Ricardo, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Tá bom? Desde que está ocupada lá embaixo também, teço meus agradecimentos. A vocês que estão presentes na casa, meus agradecimentos. Espero ser bastante compreensivo nessa manhã, para que vocês possam entender esse conteúdo de lição. Aos amigos aí que estão nos acompanhando também nas lives aí, aos amigos de perto, de longe, abraço, beijo no coração de vocês, sejam bem-vindos. Continue aí compartilhando. Com certeza o que nós estamos passando aqui é em livro, crescimento espiritual para a vida de vocês, tá bom? Hoje nós temos uma missão. A missão de hoje é falar sobre despertamento e milagre, amém? Pode sentar. Obrigado, Ricardo. Lição de número 2, cujo tema já foi dito pelo nosso pastor Ricardo, despertamento espiritual, um milagre. Glória a Deus. Quem aqui sabe o que é despertamento? Todo mundo, né, pastor? Você está dormindo, quando acorda, desperta, não é isso? Então, obviamente, esse é o termo mais comum que se tem de um despertamento, não é? O elemento dorme e acorda, ele simplesmente foi despertado. Mas, de acordo com a visão bíblica, despertamento é muito mais que acordar
de um sono bem gostoso, né? É muito mais que isso. E a gente vai descobrir isso no decorrer desta lição, claro, utilizando mais ainda a Santa Palavra do Senhor. Mas eu quero tecer com vocês algumas observações dentro desta lição. Toda lição traz para a gente objetivo geral e objetivos específicos. Tomamos a liberdade de colocar objetivos desta lição geral, reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Aqui a gente já começa a ver a importância do que é um despertamento espiritual. Não é simplesmente o fator acordar de quem está dormindo. É algo muito mais além. Claro que a gente sabe que, às vezes, quando a gente começa a observar muito a palavra do Senhor, parece que o espírito que não tem contato com o Senhor, ele se encontra em um estado adormecido, né? E por esta questão a gente utiliza-se dessa expressiva, conforme o autor coloca aqui em evidência, que é despertamento espiritual. Amém? E aí ele coloca também as finalidades, a gente vai ver isso com muita calma. Os específicos, 1, 2 e 3, no número 1 vai dizer explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Número 2, enumerar as finalidades do despertamento. E 3, ilustrar que Deus cumpre suas promessas. Amém? Pegando aí um gancho na nossa leitura diária, eu sempre gosto de falar sobre elas, e eu sempre coloquei isso muito em evidência, principalmente quando a gente lecionava para os professores. Não deve se deixar esses pontos de fora. Na maioria das vezes, a leitura ela serve de base, de apoio para todo o conteúdo da lição. E aí nós tomamos a liberdade de observar de forma muito concisa essa leitura diária, e eu separei aquilo que me chamou mais atenção dentro da leitura diária. Eu separei louvor, eu separei oração, eu separei aprendizado, eu separei o dom, que é a capacidade, eu separei a peleja, que é na guerra, e eu separei no despertar. Veja comigo como é que isto vai ficar. Quem louva, pega isso aqui, quem louva, dentro do louvor, quem louva elogia, venera e adora. Entendeu o que eu disse? Quem louva, ele elogia, ele venera e ele adora. Amém? Muito bem, mas não fica somente nisso aí não. Quando ocorre um despertamento espiritual, eu disse o quê? Quando ocorre um despertamento espiritual, pega isso aqui, ocorre o quê, pastor? Um avivamento. Amém? E quando ocorre um avivamento, é resultado de quê, pastor? É resultado de gratidão. Avivamento ocorre, Deus, ele coloca avivamento em evidência quando a pessoa que se desperta do seu sono da indolência e busca o Senhor em louvor, em adoração, em gratidão, Deus toma a frente e coloca automaticamente esse elemento em um estado de vida nova. Por quê, pastor? Porque avivamento significa nada mais, nada menos que dar vida nova de novo. Amém? Olhe para esse crente que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, eu sou grato a Deus, porque Ele me deu vida nova. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai falar da oração, que é o segundo ponto, pastor Ricardo. Oração, todo mundo sabe que oração é um diálogo, veja bem. Não é uma coisa repetitiva, monótona e chata, não. É um diálogo, é uma conversa. Amém? E quando a gente entende que oração é diálogo, é conversa, a expressão da oração que nós usamos em relação a Deus, ela automaticamente vai mostrar a minha dependência.
Quando eu oro a Deus, quando eu falo com Deus, quando eu busco a Deus, eu estou dizendo para Ele que eu sou dependente dEle. Amém? Sinto graça do Espírito Santo para te dizer isso. Ore mais, busque mais. Quem ora depende. Quem ora entende que Deus é maior na sua vida. Meu Deus do céu. A expressão de nossa dependência é vista no diálogo, na conversa que temos com Deus. Estão conseguindo me acompanhar? Vamos lá. E a melhor forma, meu amigo, a melhor forma da gente trazer o céu para perto, a melhor forma da gente trazer a presença de Deus para perto, qual é, pastor? É através da oração. Isaías 55:6, escrito está: buscai ao Senhor enquanto se pode invocai-o enquanto Ele está longe, não é isso? Não é não? Invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos melhorar isso aqui. Porque a expressão invocai-o enquanto Ele está perto me chama muita atenção. Eu sempre falo sobre isso com muita propriedade. O termo invocar significa trazer à tona, trazer para perto, dizer, fica aqui comigo. Meu Deus do céu. Pega isso aqui, crente. Meu Deus. A melhor forma de se manter acordado, despertado, a melhor forma de se manter despertado, acordado, é o que, pastor? Continuar em oração. Amém? Fala para esse crente que está do teu lado, diz para ele, nunca deixe de orar, viu? Nunca deixe de orar. A oração é o teu despertamento diário. Vamos lá. Aí nós pegamos aí a terceira palavra, que é aprendizado, tá? Está escrito aí, despertando para aprender. Vamos lá, aprendizado. O que é o aprendizado aqui? O aprendizado é fundamental para um despertamento espiritual. Que é isso, José? É Esdras, de quem nós iremos colocar em evidência, dentro desse decorrer de lições. Esdras, ele viu isto com toda a propriedade. Ele viu a palavra provocar um despertamento no povo. Então, o aprendizado é fundamental para um despertamento espiritual. Como disse, Esdras viu isto com toda a propriedade. E para a igreja, pastor? Para a igreja, Jesus deixou o ensinamento como pauta de sua doutrina. Graça que gera conhecimento. O conhecimento te mantém atento, esperto, ciente, suma, acordado, despertado. Amém? Vamos lá, na capacidade, que é o dom. Esta aqui, presta atenção nisso aqui, por favor. O dom aqui, ele faz, o despertamento aqui, a capacidade aqui, se refere não só à capacidade outorgada, dada, transmitida, mas entenda uma coisa, o dom foi dado com finalidade, a capacidade do dom foi dado com finalidade. Quem me ouve, diga amém. Repita comigo, o dom foi dado, diga, foi dado com finalidade de capacitar. Se fôssemos aqui enumerar os 9 dons e falar todos eles, a gente ia dizer que os dons foram dados como capacidades extraordinárias para batalhas espirituais. E os frutos foram dados para controlar, ou melhor, o fruto foi dado para controlar, para não deixar você se exceder, se exaltar. Amém? Mas não basta somente isso, tem muitas outras coisas. Então entenda, na capacidade, o dom se refere à capacidade dada, ou seja, com finalidade para aquele que recebe se manter focado, ligado, pronto para qualquer eventualidade. Aleluia! Olhe para esse crente que está do seu lado, diga para ele, mesmo com 1 metro de distância, mas diga para ele, diga para ela, o dom é a consequência
de um despertamento contínuo. Amém? Glória a Deus. E aí a gente chega na peleja que é a quarta, despertando, número 5, perdão. Despertando para a peleja. Pega isso aqui. Na guerra, a maior luta do povo, nos tempos de Esdras, principalmente, pega isso aqui. A maior luta do povo nos tempos de Esdras, principalmente, era a espiritualidade. A maior guerra deles, Ricardo, era dentro da espiritualidade. Eu estava conversando com o Ricardo aqui, eu disse para ele, quando Zorobabel retorna para sua terra natal, Zorobabel, ou Sesbazar, que era oriundo de uma família real e volta como príncipe, possivelmente para se tornar o governador responsável por aquela leva que vem com ele. Isso vai acontecer por volta do ano 537, 38 aproximadamente, quando a carta de Ciro é dada e o povo retorna. E automaticamente a gente vai começar a observar alguns pontos aqui. Quando ele retorna, Deus não mandou ele construir templo. Pega isso aqui. Deus não mandou Zorobabel construir templo. Deus mandou o povo voltar. A ordem de construir templo foi dada a Ciro. Ou seja, Deus despertou Ciro para isso. E automaticamente o povo está voltando com uma finalidade, sim, se restabelecer na terra. Para reconstruir o templo, pastor? Sim, mas por ordem de Ciro. Deus havia despertado Ciro para isso. Pega isso aqui, independente de ser Ciro ou não, a ordem era retornar, e eles retornam, eles começam a reconstruir, ou seja, a sua localidade, a terra onde eles iam habitar, só que eles vão levar aproximadamente 2 anos para construir o altar. Quando eles constroem o altar, eles festejam, eles glorificam, eles exaltam, só que o templo estava parado, e aí Deus nesse momento vai despertar profetas para incentivá-los e motivá-los à construção do templo. Eles retomam a construção do templo. Pega isso aqui. Eles estão voltando para casa. Eles têm altar, eles têm templo, mas a espiritualidade deles estava escassa, pobre. Por que que Esdras vem, pastor? Esdras vem para cuidar da espiritualidade, para trazê-los de volta a um despertamento espiritual. Pegue isso aqui, pelo amor de Deus, professores presentes que me ouvem e estão em casa. Neemias não vem primeiro que Esdras, ok? Zorobabel, Esdras e depois Neemias. Pegue isso aqui que eu estou falando. Pastor, 537, Zorobabel. Esdras vem no ano já 450 e alguma coisa. E Neemias, pastor, 444. Então não dá para dizer que Neemias veio primeiro. E quando Esdras chegou, se encontrou com Neemias. Não é isso, é o contrário. Tá bom? Eu preciso falar isso para vocês. Então vamos lá, a maior luta desse povo era o que, pastor? A espiritualidade estava escassa, fracassada. Tanto é que quando Esdras chega, eles ainda estavam misturados. E a palavra que Esdras vai colocar no coração dele, que é ensinar novamente a lei para eles, vai despertá-los de forma tão surreal, que nem eles mesmos conseguem entender aquilo. Caem diante do Senhor em prantos, chorando, reconhecendo a grandeza de Deus. O que é isso, gente? Despertamento espiritual. O que é isso, gente? Avivamento. Provocado por quem? Pela palavra. Quem é que faz isso? Deus, através de quem? De um servo disposto a servi-lo. De um servo que entendeu o que é ser um instrumento na mão de Deus. Eis,
Se eu estou falando para instrumentos aqui nessa manhã, por favor, levante sua mãozinha para o céu e diga glória a Deus. Quem é instrumento do Senhor aqui nessa manhã, deixa Deus te usar, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te usar como instrumento de avivamento, deixa Deus te usar como instrumento de despertamento espiritual, crente. Precisamos. No despertar, aí a gente fala aí, é de se notar que as citações que fizemos são essenciais. Para quê, pastor? Para uma vida espiritual, se manter na posição. Me ajude, por favor. Repita comigo. Se manter. Ou para se manter despertado, é necessário adorar, orar, venerar, reconhecer a minha dependência de Deus. Você pode dizer amém? Chegamos ao ponto, então, de número 1 da lição. A introdução da lição ela é muito pequena. O autor coloca aí praticamente 2 linhas. E ele vai dizer com muita propriedade aqui, nesta lição iremos ver a origem do despertamento. E aí a gente vai ver aqui que ele vai falar logo no tópico de número 1 aí, a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Só que ele vai dizer, começando logo diretamente pelo que a gente lê em Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Acordou o Senhor o espírito de Ciro. Quem era Ciro? Todo mundo sabe. O rei. Ah, meu Deus do céu. Aí o pastor Francisco toma aquela liberdade, já que a gente está falando de despertamento. Quando Adão peca, Adão afasta o homem de Deus, sim ou não? Quando Adão cometeu o pecado e afastou o homem de Deus, Deus, para trazê-lo de volta, pastor Ricardo, Deus, para trazê-lo de volta, pega isso aqui, meu advogado, Deus, para trazê-los de volta, pelo amor de Cristo, gente, usou a figura do sacrifício, doutora Célia, Deus usou a figura do sacrifício, para trazê-los de volta. Então isso aqui para mim já começa a mostrar o primeiro ápice de um despertamento. E quem dá o primeiro passo é o homem ou é Deus? É Deus. O texto é claro. E despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então quem dá o primeiro passo em um despertamento espiritual é Deus. Por que Deus faz isso? Porque Deus tem amor à sua criação. Porque Deus considera a sua criação. Porque Deus gosta da sua criação. A gente só se preocupa com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com quem a gente considera em maior número de considerações. Se eu fosse pautar isso aqui de 1 a 100, eu ia dizer que eu automaticamente, 99%, vou dar atenção a quem eu gosto mais. Estou errado?
Pessoas que você não gosta, você não quer nem estar perto dela, quer nem ouvir a voz dela. Agora imagina, Deus dentro desse conceito aqui, utilizando-se da figura do sacrifício, para quê? Trazer o homem que ele criou, a mulher que ele criou, de volta para o altar da adoração. Então, quando Adão peca, afasta o homem, e Deus vai buscar o homem de volta. Amém? Deus deu ferramentas depois que o animal é morto e a vergonha do pecado é coberta em Adão e Eva. Deus, Ele deu a ferramenta de aproximação de novo. Ele deu a ferramenta para que o homem pudesse estar buscando a Deus de novo. Olha só como é que Deus é bom, gente. Eu estou te dando a ferramenta para você me buscar de novo. Qual é a ferramenta que Deus está dando para Adão e Eva e para aqueles povos da época? A ferramenta que Deus está dando aqui, doutor, é o sacrifício. A segunda ferramenta, Ricardo, é a oração. Deus está dando duas ferramentas para que o povo pudesse buscá-lo de novo. Qual é, pastor? O sacrifício e a oração. Vocês querem que eu melhore isso aqui? Vamos lá, vamos melhorar isso aqui só mais um pouquinho. Eu estou pegando o primeiro ponto dele aqui. Então vou melhorar só mais um pouco. Me permita, por favor. Eu disse que no início, Deus colocou sacrifício e oração como ferramenta de busca. Mais tarde, Ele vai colocar, sabe o quê? A lei, os mandamentos, os estatutos. Então agora eu não tenho somente o sacrifício, eu não tenho somente a lei, eu tenho ainda, a oração, eu tenho a lei também. Isso no caso deles, dos israelitas. Então, pegue isso aqui. Mais tarde Deus iria lhes dar a lei em evidência de manifestação. A mesma deveria ser observada, guardada, conforme a gente lê em Deuteronômio capítulo de número 28, com muita propriedade. Aquele que tem os meus estatutos, leis e mandamento e os guarda, olha que coisa linda, deve guardar. A sequência vai colocar em evidência que se eles guardassem os mandamentos, as leis, os estatutos do Senhor, todas as bênçãos os seguiriam. Olha que coisa extraordinária. Logo eu começo a entender aqui que a lei aqui ela entra como o fator principal para o despertamento. Pega isso aqui. Por que Abacuque vai orar, pastor? O povo estava afastado, distanciado, o povo não queria mais fazer o que era para ser feito, o povo não observava mais a lei. Abacuque observa e olha o povo distante, afastado, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. O profeta se dobra, começa a orar, começa a pedir, começa a dizer: Senhor, aviva novamente. E quando ele está pedindo, Senhor, dá vida de novo, quando ele está dizendo, Senhor, traz de novo a vida, renova de novo, desperta de novo, a oração de Abacuque é essa: desperta o teu povo de novo. Para quê, Senhor? Para que eles venham observar a tua lei, para que eles venham a entender que tudo que foi feito pelo Senhor, que as obras do Senhor, que as manifestações do Senhor, que tudo que o Senhor fez por eles possa voltar a estar em evidência novamente dentro deles. Meu Deus do céu, traga-os de volta. E aí a gente chega aqui no foco da lição. E o foco da lição vai dizer que Esdras é usado por Deus num tempo de escassez espiritual. Tem o altar, tem o presença, tem o templo, tem o status,
Tem nome do que está vivo, mas está morto. Né? Tem o presença, tem o status, tem o altar, tem o templo. Coisa linda. Nossa igreja é linda. Agora, entenda uma coisa. De que adiantava ter altar e templo, se não eram espirituais? Não, pastor, que é isso? Ué? O que Jesus diz? Que eu tenho que ser carnal, não é isso? Então o que faltava naquele povo era o quê? Espiritual ali. O que vai provocar a espiritualidade de novo neles? A palavra, a lei. Esdras começa a ensinar de manhã até o meio-dia. Agora tu imagina, até meio-dia, na primeira hora do dia, raiar do dia, 6 horas da manhã, todo mundo para o templo, vamos aprender. Até meio-dia, Esdras estava ensinando, meu doutor. O que acontece com o povo? O povo cai de joelho, o povo está chorando, o povo está com a boca no pó. O povo está gritando. Se pecamos, a gente abandona o pecado. Se tem bagagem, a gente deixa a bagagem. Se tem contrapeso, a gente tira o contrapeso. Por quê? Porque eu não posso servir a Deus com bagagem, com peso, com contrapeso. Eu não posso ser fiel a Deus, trazendo aquilo que não lhe agrada. Pegou a visão, crente? Eu não posso servir a Deus. Abraão teve um problema sério porque estava trazendo uma bagagem. A bagagem se retorna, ou melhor, a bagagem se volta contra ele. Ele tem que largar a bagagem no meio do caminho e dizer para a bagagem: olha, vai embora, segue teu rumo, porque eu vou seguir o meu. Ei, crente, pelo amor de Deus, pega a visão na manhã deste dia, pega a visão hoje, é despertamento. Deus está trazendo despertamento para as nossas vidas. Larga a bagagem, deixa a bagagem fora. Larga o contrapeso, não insista, não leve o contrapeso, pelo amor de Deus. Aleluia. Deus despertou Ciro. Ciro era da nação israelita? Não. Deus se preocupa apenas com quem está no meio? Não. Quem tem que estar no meio é Ele. Quem Ele vai usar independe. O problema é que a gente quer ficar no meio, a gente quer parecer, quando na verdade quem tem é Deus, quer aparecer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Despertamento. O autor coloca aqui, no segundo parágrafo, ele vai dizer que o despertamento é um mistério. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem serem explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente, pelo amor de Deus. Repita comigo: a operação do Espírito Santo, digo, agir, o mover do meu amigo íntimo Espírito Santo é diferente.
O vento, diz ele, assopra onde quer. Ouve-se, ou melhor, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos. Oh, meu Deus do céu, do Espírito, amém? Glória a Deus. Tem glória na casa aí, crente? Tem glória na casa, tem unção na casa, tem poder na casa, tem presença de Deus na casa. Na casa tem. Então dá glória, fique à vontade. É lição, mas fique à vontade, você está livre para adorar. Quando nós abordamos isso aqui, essa abordagem que fizemos, vai nos levar a um ponto fundamental que eu destaquei, não está aqui na lição dos alunos. Eu fiz questão de colocar isso aqui, por quê, pastor? Repete comigo, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Depois desses dois pontos observáveis que nós citamos aqui, dentro da leitura que foi totalmente colocada dentro de uma aplicação plausível, e também o ponto de número 1 que foi abordado, desses dois pontos observáveis da lição, a gente é obrigado a se esbarrar ou esbarrar-se, Ricardo, com esse fator que acabei de citar, o que? A vontade de Deus. E quando a gente se depara com a vontade de Deus, esbarra na vontade de Deus, a gente precisa entender uma coisa. Primeira coisa que eu preciso entender: a vontade de Deus, ela é soberana. Amém? Paulo vai colocar a vontade de Deus em um pré-requisito de determinação quando diz, em Efésios capítulo de número 1, versículos de número 1 a 6, que Deus traçou um plano na eternidade. E que nós fomos eleitos por Ele na eternidade. Isso aqui demonstra, ou seja, que a vontade de Deus independe da minha vontade. A vontade de Deus é maior que a minha. O pensamento de Deus é maior que o meu. Deus está milhares de vezes à minha frente. Deu para entender? Quem é que comanda? Quem é que manda? Quem é que faz? Quem é que opera? Quem é que dirige? Quem é que guia? Você pode dar glória a Deus? Número 2. Tópico da lição número 2. A gente deu uma pauta muito forte ao despertamento. Então a gente vai falar aqui sobre as finalidades agora do despertamento. Amém? Repete comigo, as finalidades do despertamento. Número 1, aí vai falar sobre a restauração nacional de Israel. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais, gente. Deus, quando quer realizar seus propósitos, eu disse o quê? Quando Deus quer realizar seus propósitos, Ele necessariamente depende do ser humano. Mas Ele pode usar o ser humano, sim ou não? O ser humano que Deus vai usar necessariamente tem que ser da nação israelita? Necessariamente tem que ser de dentro da igreja? Por que não? Ou, de forma muito simples, muito clara, muito objetiva, ela diz tudo. Deus usa quem Ele quer. Deixa eu te perguntar, Ciro era fiel a Deus? Ciro ia lá para o templo de Jerusalém sacrificar?
Se tu pegar na história, tu vai dizer que Ciro era o pior inimigo de Israel. Tanto é que o povo está cativo lá, por quê? Por mão dele. Meu Deus do céu. Eu acho lindo quando Deus usa, dentro da história bíblica, quando Deus usa nações cruéis, ruins, horríveis, como martelo de correção, como prumo de alinhamento. Pegou a visão? Para quem, pastor? Para o seu povo. Aí você pergunta, por quê? Porque o povo só vai ser colocado dentro dessas realizações divinas quando eles estão fora do propósito. Fica aqui um despertamento já. Eu disse que não dá para servir a Deus trazendo bagagem, peso e contrapeso. Peso, bagagem, peso e contrapeso afastam você de Deus. E afastando você de Deus, você se torna automaticamente, você sozinho se torna adversário de Deus. E não queira se tornar um adversário de Deus. Não luta-se contra Deus. Homens na história que tentaram se colocar como adversário de Deus, pagaram preços altíssimos. Você lembra do nosso cantor? Nossa, não, do mundo. Lembra do cantorzinho que todo mundo venera até hoje, suas poesias, seus poemas? Cazuza, lembra dele? Quando ele fuma um baseado, olha para o céu e diz, isso aqui é para tu, Deus. Você lembra de John Lennon? Os Beatles são mais famosos, mais populares que Jesus Cristo. Daqui a pouco Cristo é esquecido. Tudo bem, John Lennon está sendo lembrado, mas como o quê? Como igual a Jesus Cristo? Pelo amor de Deus. Amém, crente? Pega o despertamento de Deus nessa manhã para a tua vida. Amém? Então Deus, quando Ele quer realizar seus propósitos, sua vontade é superior. Amém? E Ele pode colocar, o autor vai dizer aqui que Ele pode colocar a sua vontade dentro, soprá-la dentro do espírito do homem, como é o caso de Ciro aqui. Ele desperta o espírito de Ciro. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Deus poderia automaticamente ir diretamente a Ciro, sim ou não? Como ser humano, mas o texto, claro, vai dizer que ele vai despertar o espírito de Ciro. Automaticamente a gente entende dentro da linguagem alegórica da Bíblia que essa expressão quer dizer nada mais, nada menos que o próprio Ciro. Deus desperta Ciro literalmente. Porém, quando o autor diz o espírito de Ciro, ele está indo aonde? No homem interior de Ciro. Ou seja, segundo a tricotomia, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A própria psicologia já se rende a isso, não de uma forma muito clara, muito objetiva, mas reconhece. Então, se nós somos um composto de corpo, alma e espírito, pega isso aqui, o espírito que Paulo se refere como homem interior, é o que Deus vai acordar em Ciro. Deixa eu te dizer por quê. O homem interior espiritual que vem de Deus, ele tem sede de Deus. Ele tem fome de Deus. Quando eu digo ele tem sede, ele tem fome, ele tem necessidade de Deus. Por quê? Porque sua essência veio do próprio Deus. Então, automaticamente, como seres espirituais que somos, é como se fôssemos uma fonte e precisamos ser alimentados para que a água continue jorrando. E da onde é que vem a água para que a minha fonte continue jorrando? Da onde que é? Pegou a visão aí, crente? Deus fez Ciro seu servo.
Não importa se Ciro era idólatra, não importa se Ciro era de uma nação idólatra, Deus desperta Ciro, para quê? Para usá-lo como instrumento de liberdade para o seu povo. Não importa, Severino, se o povo era preso a tradições, não importa se aquele povo era totalmente idólatra, Deus vai usar quem Ele quiser. Para quê? Para que os seus propósitos se cumpram. Para que a sua vontade se cumpra. Amém? Quando o propósito de Deus, diz o autor, quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento... Ah, meu Deus do céu. Pega isso aqui. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro... Quando o propósito chega ao conhecimento de Ciro, aí eu vou dizer, por que Ciro ele vai dar a cartinha, a carta de alforria, a carta de liberdade, a carta em que o povo vai estar retornando? Por que ele vai assinar o documento de liberdade do povo? Por que ele vai fazer isso? Porque Deus já tinha falado com ele. Pegou a visão? Você vai ler com muita propriedade, ele mesmo vai dizer, porque o Senhor, o Deus dos céus, coisa linda, olha só, porque o Senhor, o Deus dos céus, me escolheu. Ah, meu Deus do céu. Ô Ciro, tu é pecador, eu sei. Ô Ciro, tu não presta, eu sei. Ô Ciro, tu é do meio de um povo idólatra, eu sei. Mas ele me escolheu. Ele disse que eu sou responsável. Que coisa linda, gente, pelo amor de Deus. Ele me colocou como responsável, não só para dar liberdade ao povo dele, mas também me imbuiu de uma responsabilidade. Qual é? Construir a casa dele. Isso é lindo demais. Pegou a visão? Fala para o teu irmão do teu lado, Deus usa quem Ele quiser. E pronto. Ele é soberano. Não questiona não. Por que Ciro? Por que não outro? É Ciro mesmo. Ei, Ciro, é Ciro. Pô, tu tá demais, pelo amor de Deus. Está arrebentando tudo ela hoje. Aí, simplicidade, coisa linda. Deus abençoe, viu? Obrigado. Deus faz acepção, gente? Fala para o teu irmão do teu lado, Deus não faz. Hoje eu estou com sede. Número 2 aí. A restauração espiritual. Aí a gente chega finalmente àquilo que a gente já até iniciou falando o tempo todo aí. Que o povo tinha altar, tinha templo, mas faltava a espiritualidade. E aí Esdras chega com a responsabilidade de quê? Cuidar da espiritualidade. Fala para o teu irmão do teu lado, vai ter sempre alguém dirigido por Deus para tratar de você. Para trazer você de volta para o altar. Que é isso, pastor? Eu estou na casa do Senhor há tanto tempo, eu sou dizimista fiel, sou fiel nas ofertas, eu sou um mega super crente, eu venho para cá todos os dias, mas está distante do altar. Está faltando ainda. O quê? Despertar. Amém? Por que eu disse isso? Porque o autor vai dizer com muita propriedade, o homem é livre. Livre para quê? Para obedecer ou não obedecer, para fazer o que ele quiser, sim ou não? A decisão de obedecer é minha, a decisão de ser um crente fiel é minha, a decisão de ser um crente envolvido é minha. Se eu não quiser ser um crente envolvido, eu vou ser simplesmente um religioso. Simplesmente vou ser beato, vou chegar ali e pronto, acabou. Vou cumprir meu papel, só que entenda uma coisa, crente. Quando Jesus ele dá uma ordem, dizendo, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, ele não está escolhendo apenas
12 elementos. Ele está colocando isso sobre o meu ombro e sobre o teu ombro. Deu para entender? Obrigado, glória a Deus aí. É forte. Olha para esse crente que está do teu lado, diz para ele, diz para ela, nós temos responsabilidades. E ela não foi dada pelo pastor José Francisco. Nem pelo pastor Carlos. Nosso ilustre presidente. Não foi. Vamos lá. O autor vai colocar aqui a expressão do cativeiro. Falar de cativeiro eu gosto muito, viu? Gosto de falar de cativeiro, pastor. Gosto. Por quê, pastor? 722. O pecado de Israel leva Israel para dentro da Síria. Costume deles. Arranque o povo da sua terra, da sua cultura, da sua história, das suas tradições. Arranque-o de dentro da sua terra, coloque ele dentro de uma terra que eles não conhecem, não sabem como funciona. Quando isto é feito, se você tira o elemento daqui, que está acostumado aqui, coloca ele aqui, que não sabe de nada, o que vai acontecer? Vai gerar dependência. Tudo que ele vai fazer, ele vai perguntar, ele vai precisar, e isto vai custar preço, caro. Essa era a estratégia. 722, pegou Israel lá dentro do norte, tirou ele da sua própria terra, levou para dentro da sua terra, desapropriou a terra. Por quê, pastor? Desviados estavam desde o tempo de Jeroboão. Jeroboão levou o povo ao desvio total. O único lapso, eu disse isso numa gravação, o único lapso, o único momento em que aquele povo reconheceu Deus com muita propriedade foi quando Elias desafiou os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo. Naquele momento o povo reconheceu quem era Deus e adorou a Deus, mas não durou muito, continuaram voltando a praticar o erro. Aí eles vão ser levados pela Síria, cativos, 722. Cerca de 150, 200 anos depois, Judá, que estava cambaleando lá no Reino do Sul, também vai ser levado para dentro do cativeiro. E para onde que eles vão agora? Eles vão para dentro de Babilônia. Por isso que Daniel, quando ele fala que Daniel orou, quando ele recebe a revelação das 70 semanas, e ele vai ler o livro de Daniel, porque ele pensou que o cativeiro tivesse a ver com a revelação. Não tinha nada a ver, Ou seja, cativeiro aqui é citado por uma questão de observação. Qual é a questão da observação? O cativeiro é para unir de novo aquilo que estava em desarmonia. Amém? Cativeiro não é o fim, é o recomeço de uma história. Quando eles retornam, israelitas e judeus, juntos, como uma só nação agora, totalmente Israel, estão voltando para casa sob o comando de Zorobabel, depois sob o comando de Esdras e por último sob o comando de Neemias. Eles estão voltando de novo para casa. Uma nação unida. Uma nação focada. Você quer ver um exemplo? Mesmo na época de Esdras, faltando a espiritualidade, quando Esdras começa a ensinar a espiritualidade para eles, eles começam a focar de novo na espiritualidade, tendo o altar e tendo o templo. Aí a gente observa, era hora de Neemias vir para quê? Para reconstruir os muros. Pega essa visão aqui. O que, pastor? Eu tenho templo, eu tenho altar, eu tenho espiritualidade, mas está faltando proteção. O que é a proteção aqui, pastor? Os muros precisavam serem reconstruídos e as portas novamente refeitas. Ou seja, quando o povo agora tem altar, tem templo, tem espiritualidade, tem muralhas, eles têm o quê? Proteção. Eles estão completos. Olha para esse crente que está do teu lado, diz para ele, diz para ela. Para começar, repare o seu altar sempre. Observe ele todos os dias.
conserte ele todos os dias. E detalhe, não se esqueça de cuidar do templo que você é. Cuide do templo que você é. Honre o templo que você é, porque quem habita dentro desse templo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Dentro desse templo aí não habita espíritos imundos, dentro desse templo aí não habita a vontade humana soberana, habita a vontade de Deus. Pega a visão, cuide do templo, cuidando do altar e cuidando do templo, automaticamente o despertamento vem, ou seja, a espiritualidade precisa ser colocada em evidência. Eu tenho que ver as coisas pela visão espiritual, é assim que Jesus ensina. E por último, pastor, qual é a proteção que eu preciso? A muralha, vou pegar o gancho do Ricardo aqui, a muralha que nos cerca é a muralha da oração. Coloque tijolo por tijolo, mas conserta essa muralha em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, deixa eu correr. Tópico 3, a finalidade de Deus em suas promessas. Bom, aí a gente vai ver aqui que quando Deus desperta Ciro, automaticamente a palavra do Senhor vai se cumprir, tá bom? Vamos pegar aqui, número 1, vai dizer que a finalidade de Deus em cumprir suas promessas era despertar o espírito de Ciro. Número 2, Deus renova suas promessas de bênçãos. O que vai acontecer aqui? O espírito do Senhor vai ser colocado em evidência. A gente sabe que quando o povo retorna, Ricardo, Ageu é muito próprio em dizer que quando o povo está voltando, o povo tinha uma missão, reconstruir o altar e o templo. Sim ou não? Eles tinham essa obrigação. Só que durante 2 anos, reconstruindo somente um altar, que não levaria menos de um mês, talvez uma semana. Eles levaram 2 anos. Aí você pergunta, por que levaram 2 anos? Porque eles não queriam começar a construção de altar, nem de templo, coisa nenhuma. O livro de Ageu vai revelar para a gente que eles estavam preocupados em construir casas para eles. Era mais ou menos assim, primeiro eu, depois o que sobrar para Deus. Primeiro eu vou construir para mim, depois eu construo para Deus. Se der tempo eu construo para... vai dizer que não é assim? Não. Vai dizer que não é assim. Primeiro eu, depois eu vou. Depois se der eu chego. Não é? O povo começa a querer construir primeiro para eles. Tá? E aí Deus vai usar quem? O Espírito do Senhor vai vir sobre 2 profetas, Ageu e Zacarias. Vai chamar a atenção deles. E uma das pautas da chamada é: vocês querem voltar a ser como era antes? Querem que eu seja do mesmo jeito que eu fui antes? Querem que eu faça de novo o que eu fiz? Rapidinho acorda, né? Não, senhor, leito não. Não, senhor, por favor, não, senhor, já vou fazer a tua vontade. Amém? Deixa eu correr. Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele: Deus renova. Diga: Deus renova. Deus renova as promessas sobre a tua vida. Nessa manhã Deus está renovando promessas sobre a tua vida. Ei, eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você, mas nesta manhã eu fecho aqui, não vou falar mais. Eu fecho dizendo para você que Deus está automaticamente colocando sobre nossa responsabilidade um despertamento espiritual inigualável. Saia daqui reconhecendo que nessa manhã Deus tratou com você, Deus cuidou de você.
Amém? Deus abençoe. Eu não vou continuar mais. Agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês presente e de vocês aí das lives. Em nome de Jesus, muito obrigado. A nossa oração é para que Deus continue despertando nesse momento de crise, nesse momento adverso, nesse momento em que o mundo ainda vive o conceito da pandemia. Ei, pelo amor de Deus, deixa Deus te usar. Seja canal. Seja instrumento. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor Ricardo, a tribuna é sua. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando a vida do pastor José Francisco, né, sempre sendo usado por Deus aí para a edificação das nossas vidas através da sua palavra, né? O último tópico aqui, irmãos, que é o tópico de número 4, ele vem falando que o despertamento torna os homens obedientes à palavra. É o que Deus sempre faz, através de tudo que foi ensinado aqui nesta manhã. Só não é despertado, irmão, quem tiver naquele sono pesado que nem um furacão, um terremoto acorda. Porque, pelo amor de Deus, irmão, com a palavra ministrada desta forma, né, da forma como Deus usou o nosso pastor aqui nessa manhã para falar aos nossos corações. Irmão, isso é para despertar qualquer um. Para despertar qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que Deus continue abençoando. Pastor José Francisco, muito obrigado mais uma vez. Sempre que nós solicitamos aí o seu auxílio para ministrar, sempre tem se colocado ao nosso dispor aí, ao dispor de Deus. Irmãos, vamos nesse momento, estaremos orando pelos ofertantes, pedir ajuda dos diáconos em nome de Jesus. Vamos estar ofertando para a obra de Deus, para o trabalho da EBD. Quero mais uma vez convidar o pastor Severino para louvar ao Senhor com o hino de número 432. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, quero te adorar nesta manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor amado, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão aprendendo da tua palavra. Quero te pedir nesse momento, Senhor amado, que tu abra com portas do céu sobre a vida dos teus filhos, enviando a tua provisão. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, que nesse momento vai ofertar para a obra da tua casa, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, envia a tua provisão sobre cada um que vai ofertar, sobre a vida de cada um, Senhor amado, que tem aberto o teu coração também para abençoar o trabalho social da tua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém. Glória a Deus. Hino de número 432. Minha vida seja assim, consagrada-te, Senhor, possas sempre tu por mim operar no teu amor, a minha alma lava, Salvador, num teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna alcanção. Minha voz se faz ouvir
a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Última estrofe. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Obrigado mais uma vez, pastor Severino. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao término de mais uma aula. Queremos aqui fazer alguns anúncios antes de nós encerrarmos. Irmãos, queremos aí convocar os irmãos para que não se esqueçam do trabalho social, tá? Procurem o pastor André, né, da filial Monte das Oliveiras, ou procure também a missionária Elisete, né, que é mãe da nossa irmã, da professora Natália. Não deixe de abençoar o trabalho de ação social da igreja, porque temos irmãos que precisam, tá bom? Se você não encontrar pastor André, não encontrar a missionária Elisete, procure a secretária da igreja, procure o presbítero Janiel lá na administração da igreja, mas não deixe de abençoar o trabalho de assistência social, tá bom? Queremos convidar você que está em casa assistindo a live, para que no próximo domingo esteja aqui conosco. E você que está presente também, não deixe de vir para a EBD, tá bom? É importante estarmos aqui e estamos aí com a programação, né, se for da vontade de Deus, tudo correr bem, para a partir do próximo mês já estarmos com todas as classes ativas, tá bom? Hoje nós não estamos tendo aula na classe das crianças, na classe do berçário e nem na classe Cairós. Os irmãos com mais de 60 anos são limitados aí, mas de acordo com a programação dos nossos governantes aí. E se for da vontade de Deus, a partir do primeiro domingo de agosto, estaremos todos de volta para aprendermos a palavra de Deus, tudo isso para a glória do Senhor, tá bom? Então, uma outra coisa, não deixe de compartilhar aí os trabalhos da EBD, tá? Isso não é para enaltecer o trabalho do pastor Ricardo, da minha irmã Deise, não.
é para que a palavra do Senhor seja anunciada, para que o trabalho de educação cristã da nossa igreja seja divulgado, tá bom? Para a glória de Deus. Então, nós temos aí o nosso perfil no Facebook, temos também o canal lá no YouTube, onde estão sendo postadas as aulas, que é o material para auxiliar os nossos professores, mas que você também pode estar acessando lá, curtindo, compartilhando para a glória de Deus. E mesmo assistindo a aula lá no canal do YouTube, não deixe de vir a aula presencial, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Tem gente que diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não. A palavra do Senhor ela é a mesma. Ela apenas é abordada ou direcionada por Deus de uma forma diferente. E da mesma forma que Deus usa o evangelista Márcio lá para trazer a orientações, o direcionamento, né? Acrescentar a fé e ao aprendizado dos nossos professores, Deus usa também os professores que estão aqui ministrando de forma presencial. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que ainda não é matriculado, procura a Secretaria da EBD, se matricule para que possamos aí juntos aprender a palavra do nosso Deus. E no próximo domingo, nós teremos a lição de número 3, que tem por título, o despertamento renova o altar. Estamos aí nos organizando, aí estamos conversando aí com um professor, né? Estamos conversando com o pastor de uma das nossas filiais, para ver se ele libera aí esse professor para estar ministrando para nós na próxima aula. Se for da vontade de Deus, assim será. Mas não deixe de vir no próximo domingo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se fizeram presente, pela vida de cada um que está aí acompanhando essa aula pelas redes sociais, na página Adelve Oficial e também nos perfis da EBD Adelve. Quero convidar o pastor José Francisco para estar orando, para encerrarmos a aula de hoje. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Lembrando aqui, temos algum aniversariante dessa semana aqui presente? Faça um sinalzinho assim com a mão. Não tem? Eu quero desejar aqui um feliz aniversário para o irmão Maikson, é o baixista aqui da igreja. Temos também a irmã Ana Célia, da congregação Canaã. Temos... Pega meu celular ali, por favor. Senão, se eu esquecer de alguém, vou me puxar a orelha depois. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Temos a irmã Ana Célia, pastor Jorge Murilo, da filial Monte Moriá, também aniversariou. Temos aí, aleluia, glória a Deus. Vou ter que sair da transmissão, vai dar ruim. Pastor Jorge Murilo, irmã Ana Célia, da congregação Canaã, os aniversariantes dessa semana, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Pastor José Francisco, quando estiver orando pelo término, vai abençoar a sua vida também, através dessa oração. Sim, duas. Temos duas visitantes, irmã Luana e irmã Lúcia Helena, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A igreja quer saudá-las, bem-vindo, diga amém. Amém. Quer que elas voltem outras vezes, diga amém. Amém. Quer que elas fiquem para sempre, diga amém. Amém. Não conta isso para o pastor de vocês não, tá? Deus abençoe. Oremos. Quantos carecem das orações? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por graça e misericórdia nesta manhã que o Senhor nos concedeu, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor nos proporcionou, nos permitiu nessa manhã. Te agradeço, Pai, te agradeço pelas vidas aqui presentes. O Senhor conhece cada uma delas em particular. O Senhor sabe das necessidades de cada uma delas. E por isso, Deus, eu te peço, sobre a vida de cada uma das tuas servas e servos aqui presentes, o Senhor venha tomar as devidas providências. E sobre a vida de cada uma e cada um deles, o Senhor venha transmitir aquilo que te apraz e que está em teu coração fazer na vida de cada um deles. Deus, muito obrigado por esta lição, muito obrigado por esta direção, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá
de fazermos esse trabalho, Senhor, a nível, Senhor, ó Deus, presencial, a nível, Senhor, Deus, de redes sociais. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor continue abençoando essa equipe de forma extraordinária. Quanto aos aniversariantes, Senhor, nós também os passamos aos teus cuidados, para que sobre a vida de cada um deles o Senhor venha agir de acordo com a tua vontade, proporcionando paz, alegria, ó Deus, prosperidade, crescimento, Senhor, e principalmente despertamento espiritual. Senhor, no nome de Jesus nós oramos assim e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o incomensurável amor de Deus e as doces consolações do nosso amigo íntimo Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos digam amém. Quem disse amém não abraça, tá? Dá aquele abraço virtual, amém? Glória a Deus.